Fala galera! Recentemente eu trouxe para vocês tudo sobre o meu dashboard do Home Assistant e como ele está, ao final aí do ano de 2022. E para a gente completar então tudo que eu tenho de dashboard, eu resolvi então trazer o meu dashboard do Apple Watch. Para quem não sabe, eu adquiri esse ano um Apple Watch Ultra, que é aquele lançamento da Apple nesse ano. Eu tinha anteriormente um Apple Watch Série 6, inclusive eu tenho um vídeo aí já de como é feito e como é criado o dashboard direto aqui no Apple Watch para quem utiliza o Home Assistant. Então tudo que eu mostrar aqui, eu já tenho vídeo explicando como é feito. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês, deem uma olhada lá, o link também vai estar na descrição. O processo praticamente não mudou nada, eu utilizo quase tudo que eu tenho lá naquele vídeo, mas eu fiz algumas atualizações interessantes que eu acho que vale a pena mostrar para vocês como é o meu dia a dia, o que eu tenho de informações aqui no Apple Watch Ultra. Mas lembrando que apesar de ser a versão Ultra, tudo aí serve para os outros Apple Watch, Independente aí se você tem 4, 5, 6, 7 ou 8. Tudo que eu tenho serve para essas versões. A não ser aí a questão que esse aqui tem um mostrador específico para o Ultra, mas eu até fiz algumas complicações para ele, mas eu acabo não utilizando no dia a dia. Eu vou até mostrar ele rapidamente aí para vocês. Além disso tudo, eu comentei lá no meu Instagram, inclusive quem não me segue, dá uma olhada lá no Instagram, porque eu sempre estou mostrando algumas coisas. Eu comentei com o pessoal nos stories que estão vindo alguns familiares meus aqui para minha casa nesse final de ano, e aí eu vou compartilhar a minha casa toda no HomeKit para eles, até porque minha mãe, minha irmã e o marido da minha irmã utilizam telefones da Apple. Então, para eles não terem que utilizar o Home Assistant, eu vou compartilhar o HomeKit. E aí eu vou mostrar para vocês como está o HomeKit direto aqui no meu Apple Watch, e depois eu trago um vídeo aí sobre a interface do HomeKit, do casa, diretamente no iPhone aqui. Mas inicialmente vai ser tudo aqui no relógio. E lembrando, que você não precisa obrigatoriamente ter o Home Assistant para assistir essa parte aí do HomeKit. Então, se você tem interesse no futuro utilizar o aplicativo Casa da Apple, vale a pena dar uma olhada, porque também no Apple Watch fica muito legal, tá certo? Então vamos de uma vez que eu vou mostrar todos os detalhes aí sobre o meu dashboard, sobre as ações do Home Assistant, um pouquinho aí sobre os atalhos da Apple e também, como eu disse agora, o aplicativo Casa. Primeiramente eu vou mostrar um pouquinho do mostrador que eu utilizo. Nesse caso, o que eu mais gosto é o modular, mas tem outros aí que a gente pode utilizar. Esse aqui, inclusive, é exclusivo desse Apple Watch Ultra, mas eu não gosto muito porque fica um pouco pequeno demais. E eu vou ser bem sincero, para mim, no dia a dia, eu prefiro esse aqui, até por ter mais informações. Lembrando que tudo aqui vem do Home Assistant, exceto aqui que está tudo no HomeKit. Para quem às vezes tem interesse em só usar o HomeKit, eu coloco o ícone aqui também, mas para facilitar às vezes o acesso à casa e todas as funções. Vamos voltar aqui primeiro e depois eu entro no HomeKit. Primeiramente, data e hora, nada demais. E aí eu tenho essa complicação que puxa lá os sensores do Home Assistant. Primeiro, o status do meu alarme, Ele vai mostrar se está armado à noite, se está desarmado, se está armado ausente. Então isso aqui sempre vai ser alterado. Ao lado dele eu tenho ali uma gotinha com 114, que seria o meu monitoramento da minha glicose. Desse lado eu tenho a quantidade de luzes que estão acesas na casa. Então tem 19 nesse momento. O número de portas abertas, o número de janelas abertas e aquele último ícone que é um quadro. Eu não tinha um ícone de cortinas, mas são as cortinas abertas, Então eu deixei como se fosse uma paisagem para simular que é uma janela. Depois eu tenho o consumo da casa e a conta de luz estimada. Aqui nesse caso eu tenho esse 19 graus, mas não é a temperatura, é o índice de calor, mas ele é baseado na temperatura da minha estação meteorológica mais a umidade, e aqui embaixo eu tenho a umidade. Essa parte roxa em volta é também a umidade, Fica fácil de eu visualizar a umidade só pegando esse arco aí. O próximo seria
a visualização das pessoas em casa, né? Então, por exemplo, tem as duas pessoas ali, que significa que eu e minha esposa estamos em casa. Quando só eu estou em casa, aparece só um bonequinho. Quando só ela está em casa, aparece uma mulher. O arco em vermelho seria a bateria do meu celular. Nesse caso, eu dou preferência para colocar a bateria do celular porque no relógio não tem como colocar essa bateria por padrão, tá? Então eu puxo lá do Home Assistant e jogo aqui. Do relógio eu não preciso, né? Porque eu já tenho nele mesmo. Essas duas complicações aqui eu mostro tudo no meu vídeo sobre o Apple Watch, tá? Não mudou praticamente nada. E aqui eu tenho a previsão de chuva que também vem da minha estação e o arco azul aí corresponde aos 83%. Nesse caso, quando está chovendo, esse ícone de gotinha aqui aparece em várias gotas e no local do 83% mostra quantos milímetros está chovendo naquele momento. Então isso é interessante porque eu sei se a chuva está forte ou está fraca utilizando isso aqui. Além disso, como são complicações do Home Assistant, basta você clicar em qualquer complicação do Home Assistant que abre o aplicativo no relógio. Então, se eu clicar aqui no meio, abriu. Eu padronizei, todos em laranja são luzes para ficar fácil de eu utilizar no dia a dia. Então tem essas aqui, ó, as principais, por exemplo, do escritório. Apaguei a luz, acendi. Desligar o meu notebook, a luz da sala, então mesmo padrão. Ar-condicionado liga e desliga, isso aqui eu até preciso de mudar para que fique apenas um botão, mais luzes. E aqui eu tenho as câmeras aqui de casa. Então, por exemplo, se eu quiser abrir a frente 1, eu vou receber uma notificação do Home Assistant pedindo para mim visualizar a frente 1. Aqui está quase em tempo real, tá? Porque tem alguns lags, mas você consegue visualizar tudo que está acontecendo aí na câmera. Se eu voltar, então eu tenho, por exemplo, outras câmeras que eu posso visualizar. Tá aí. Aí, além das câmeras, eu tenho as duas televisões principais para ligar e desligar. Abri o portão social, que inclusive mostra aquela notificação de sim ou não, que eu já fiz um vídeo aí recentemente explicando como que faz. E aqui tem as cenas que são criadas direto no aplicativo do Home Assistant. Então você vai lá, configurações, automações de cenas, cria uma cena e aí ela aparece aqui. Você pode utilizar. No caso, eu não seleciono todas as cenas que eu tenho em casa, tá? Eu coloco só as principais. Como, por exemplo, essa aqui, mudar o volume de todos os ecos da casa para 40%. Então, aqui eu tenho a visualização do Home Assistant. Nesse caso, eu também tenho tudo do meu HomeKit, que é bem interessante, tá? Então, isso aqui é bom para quem não tem um Home Assistant, mas utiliza o HomeKit. Então eu tenho, por exemplo, temperaturas aqui da casa, da sala, tudo conforme está ali no HomeKit. Eu tenho portas abertas. Tenho, por exemplo, para destrancar o portão ou trancar. Tenho aqui o sistema de alarme está desligado. Nesse caso está mostrando um outro hub que eu utilizo aí também em testes. E tem aqui outras coisas, luzes ligadas, sensores de movimento, que é nesse caso eu estou aqui no escritório agora. Então eu tenho muitas coisas aí do próprio HomeKit, tá? Aqui não tem nada a ver com o Home Assistant. Claro, eu estou exportando do Home Assistant, mas você poderia estar usando de qualquer outro hub que seja HomeKit, tá certo? Então, tenho tudo aqui. E aqui embaixo eu tenho aí cenários, favoritos. Também consigo visualizar as câmeras do HomeKit. E tenho aqui embaixo os cômodos que eu posso entrar em um específico e visualizar como está lá, tá? Então isso aqui agora é tudo HomeKit. Além disso tudo, eu tenho a opção, nesse meu caso apenas aqui, que é um Apple Watch Ultra, mas fica de curiosidade, né, que ele tem esse botão aqui de ação. Geralmente ele foi lançado aí mais para uso em esportes, mas nesse caso eu utilizo o aplicativo Atalhos da Apple, e abro aí um atalho. Inclusive eu posso aqui, obra da minha casa, armar e desarmar o alarme. Então eu posso vir aqui e armar. Ó, o alarme da obra foi armado. Ó. Como eu posso também vir aqui, pegar o escritório, né, no caso da luz. Esse menu ele está eu ainda estou desenvolvendo, tá? Eu vou testar mais.
mas aqui eu posso também desligar a luz do escritório. Se eu apertar de novo, escritório, ligar a luz. E aí esse menu, né, eu estou testando aqui agora câmeras, vou começar a colocar para fazer também os testes, tá? Mas esse menu, ele está experimental, mas utiliza aqui o aplicativo Atalhos. Eu criei esse PageTech, tá bom? Então isso aqui é uma forma como eu utilizo o relógio no dia a dia. E para mim, esse dashboard é uma das melhores coisas que eu tenho na automação, porque no meu pulso eu tenho praticamente uma visualização geral aí da minha casa. Além disso tudo, pessoal, eu sempre gosto de dormir com o meu Apple Watch. Por quê? Lá nas configurações do aplicativo Saúde da Apple, você tem opções para colocar o horário de dormir e o horário de acordar, né? No caso do acordar, vai ser ali onde você tem o seu despertador. E aí você pode fazer rotinas lá no aplicativo Atalhos, na parte de automações, uma rotina para o horário de dormir, que lá é chamado de modo relaxar, e aí você pode chamar então uma ação qualquer. Se você, por exemplo, utiliza o aplicativo Casa, você pode modificar dispositivos em casa. No meu caso, eu chamo um script dentro do próprio Home Assistant e executo várias coisas, como por exemplo, apagar todas as luzes da casa, fechar as cortinas, ligar o alarme aí no modo noturno, etc. E também, né, quando você coloca ali no modo acordar, você faz outra rotina para executar algumas coisas. E nesse caso, né, ele acontece de duas maneiras. Uma, por exemplo, você acordou mais cedo, você vai ou no celular ou no próprio relógio, desativa o alarme, automaticamente ele executa várias automações na sua casa aí. Eu aqui em casa, por exemplo, eu ligo algumas tomadas de alguns ecos, né, que eu não tenho necessidade que eles fiquem ligados a noite toda, abro algumas cortinas, etc. Então isso aí é muito legal e é uma das coisas que eu gosto muito também no dia a dia. Além disso, o Apple Watch é sensacional para você dar comandos de voz, né? Você não precisa chamar a Siri, não precisa chamar nada. E aí basta você levantar o pulso, né, e dar o comando de voz que você quiser, como desligar a luz, abrir uma cortina, o que for. Por exemplo, tá vendo essa barra lateral ali que está em vermelho? Eu vou desligar. Desligar barra lateral. Prontinho. E também eu posso mudar a barra ali para verde. Mudar a barra lateral para verde. Prontinho. Então isso é uma das coisas que eu mais gosto, né? Porque os comandos de voz ficam muito fáceis aí de dar no dia a dia. E inclusive, né, eu tenho alguns projetos, inclusive se vocês precisam de consultoria ou projeto na área, eu estou até com alguns clientes na área de HomeKit e eu mostrei para todos eles isso aqui e eles adoraram, porque é muito fácil mesmo, é muito melhor do que você chamar uma Alexa, chamar um Google Assistente. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma coisa que eu utilizo há muito tempo, então eu não fico mais sem um Apple Watch. Esse dashboard aqui me salva diariamente, tá? Eu tenho todo o controle da minha casa, o geral aqui da minha casa, né? Vamos dizer assim, direto aqui, facilita e facilita muito. Então é isso, se gostou, não esquece. Deixe seu like, você me ajuda muito. Se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.